E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre namespaces. É um assunto que pode parecer um tanto básico, mas talvez eu tenha uma coisa ou outra para mostrar para vocês. É um assunto que às vezes fica meio nebuloso para quem está começando, e é por isso que eu resolvi dar um foco nisso. O conceito de namespaces é o de um grupo de tipos semanticamente relacionados. E eu imagino que isso possa assustar um pouco. Vamos quebrar em partes. Primeiro vamos lembrar que tipo a gente pode substituir por classes. Semanticamente relacionadas é que elas têm a ver. Simplesmente é isso que quer dizer. Ou seja, é um grupo de classes que tem algo a ver. Como assim algo a ver? Imagine que a gente tem um grupo de classes para acessar a internet, baixar um arquivo, sei lá, dar um ping em algum IP. Isso tudo está semanticamente relacionado, é tudo mais ou menos para a mesma coisa. Então a gente pode agrupar em um mesmo namespace. Vamos pegar um outro exemplo, os tipos de dados que a gente usa aqui no C#, VBNet, em qualquer linguagem. A gente utiliza um integer, uma string, talvez um date, etc. Isso tudo a gente pode colocar tudo em um mesmo lugar, um mesmo namespace. Vamos pensar como a gente organiza nossas pastas dentro do nosso computador. Olha só, imagina aqui que eu estou organizando as minhas fotos. Então eu criei aqui uma pasta de fotos e criei uma pasta para o Milton e uma pasta para o José. E dentro de cada pasta eu ainda tenho uma outra pasta aqui, eu poderia ter várias, é só um exemplo, de faculdade. Então o Milton guardou aqui fotos da faculdade dele, foto 1 JPG, 2 JPG, 3, etc. O José também estuda e criou lá a pasta de faculdade dele e colocou os itens. Aqui a gente já começa a reparar algumas coisas. Se a gente não organizasse essas pastas, olha só que problema teríamos. A gente teria fotos e faculdade, e dentro de faculdade teria do Milton misturado com o José, sendo que eles não gostariam que estivessem as fotos juntas, porque facilitaria pesquisar depois, etc. Outro problema, mesmo que isso não fosse um empecilho, deixar tudo na pasta de faculdade, um tirou fotos com o celular e veio nomeado como 1.jpg, e o outro tirou fotos também com o celular dele e veio também um JPG. E se eu tentasse colocar tudo isso aqui na mesma pasta, um sobrescreveria o outro. Então a gente acabaria perdendo dados aqui. Às vezes ia ficar o 1 do Milton e o 2 do José, etc. De qualquer forma, não funcionaria. E é essa mesma lógica que a gente traz para o namespace. Olha só, aqui eu peguei um recorte básico do básico. Se a gente olhar lá dentro no código do C#, do .NET em si, a gente vai achar o namespace system. Então você já pode pensar, quando eu falo namespace system, você pode pensar assim, uma gaveta chamada system. E dentro dessa gaveta eu posso ter N outras gavetas, como essa IO aqui, que a gente costuma falar IO, a net e uma série de outras. E dentro de cada gaveta podemos ter outras gavetas e assim sucessivamente, ou já ter os nossos tipos, que são as nossas classes. Então se a gente pegar aqui e começar a digitar no nosso C# lá, system.io, quando a gente der o segundo ponto, a gente pode ver directory, file, uma série de outras coisas. Podemos ver outros namespaces, né? Outras quebras do namespace, como se fossem outras gavetas, e uma série de coisas. Mesma coisa, system.net.http, context, uma série de coisas que a gente vai achar dentro do HTTP. Eu coloquei esses aqui para vocês verem que dentro de um mesmo namespace, ou seja, do system.net, eu posso ter outras subdivisões, mas eu já posso ter diretamente as classes, como aqui cookie, DNS, etc. Então, quando a gente fala do namespace, o namespace system.net, a gente está falando dessa hierarquia. System, sempre considera um ponto aqui para dividir, né? System.net, então eu estou nesse namespace. Eu estou no namespace system.net.http, ok. E aqui pode acontecer a mesma coisa que aconteceria no nosso exemplo das fotos. Eu ter classes de mesmo nome, que obviamente não poderiam estar juntas, porque não teria como saber qual classe eu me refiro. Isso acontece muito quando a gente está, por exemplo, criando nossas próprias classes. Pode ser que você precise de duas classes aluno, dependendo do contexto. O aluno pode ser uma coisa aqui e uma coisa no outro contexto. E aí você precisa ter essa divisão de namespace. Você vai lá, cria, por exemplo, seus modelos, cria uma pasta dentro dos modelos, nomeia essa pasta com um nome, nomeia outra pasta com outro nome e vai ter uma classe aluno dentro de cada um. Não vai ter problema nenhum. E na hora de se referenciar ela, você colocaria, por exemplo, nome da variável, new, e aí coloca modelos, ponto,
o nome da sua pasta, ponto, aluno. E se for um outro tipo de aluno, o nome da outra pasta, modelos, ponto, nome da minha outra pasta, ponto, aluno novamente. Então, é para isso que serve o namespace. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o uso do Global, do File Scoped, onde a gente pode fazer referência ao namespace no nosso código de uma forma mais simplificada. Agora com o .NET 6 tem essas facilidades. E nós tivemos também a criação das diretivas implícitas, que é o quê? Quando a gente precisa se referenciar ao namespace onde a gente não está, a gente usa aquela palavrinha using no C#. Então você vai colocar using o nome do namespace. Por exemplo, se a gente fosse usar o systemnet HTTP, nós colocaríamos lá no início do arquivo using.system.net.http. Ou se a gente for usar, por exemplo, o Entity Framework, você vai usar using Microsoft.entityframework.SQL Server, o que for o namespace. Aí, obviamente, na documentação você encontra, e o Visual Studio em geral te facilita fazer esse tipo de verificação. Só que com o .NET 6 nós temos algumas diretivas implícitas, ou seja, o System, que é muito básico, System.io, o próprio System.net.http, são coisas que a gente utiliza demais. Então, implicitamente, o .NET já coloca para você quando você cria o seu projeto. Então, quando você der um New Project, em algum lugar lá, num arquivinho, ele vai marcar, olha, já deixa isso aqui por padrão, porque dificilmente ele não vai usar. Por exemplo, o System, não tem como você fazer nada sem o System, porque ao menos os tipos básicos que a gente já conhece, né, integer, string, etc, eles vão estar lá. Então ele já coloca para você, não teria por que você colocar using system. E só por curiosidade, esses aí são os usings implícitos. Então você pode ver o system, system.io, o threading também é bastante utilizado. Então esses aí ele já coloca implicitamente para você. Quando você for lá utilizar, sei lá, um integer, um date ou um file, ele já vai saber de onde buscar, ele já vai saber que é para olhar no System, no System.io ou em qualquer um desses aí que já está marcando para você. Então hoje a gente viu o que são os namespaces, que nada mais são do que uma forma da gente organizar o nosso código. É sempre importante que você utilize bem os namespaces, não somente para achar uma classe, mas também quando você estiver construindo as suas próprias classes. Lembre que quando você for criar suas classes, você vai ter que organizar eles em algum lugar. Geralmente a gente cria uma pastinha, então cria uma pasta que tem um nome semanticamente aceitável. O que quer dizer isso? Que tem um significado, que dentro do seu contexto significa alguma coisa, porque senão você começa a criar subdivisões dentro do namespace que fica esquisito. Então geralmente a gente vai ter o nome do nosso projeto, vamos dizer que o nosso projeto seja o sistema da faculdade, e aí dentro dele a gente cria os modelos. Ok, a partir daí vamos jogar todos os modelos aí ou vamos fazer algumas divisões? Talvez seja interessante colocar uma outra pasta ali para ter um namespace mais organizado. Pense, por exemplo, que talvez em algum momento você precise criar uma classe chamada, sei lá, notas, e essa nota talvez signifique uma coisa para um aluno e outra coisa para o professor. Imagine que a gente faça um sistema de avaliação do aluno, que obviamente vai existir, mas talvez a gente tenha um sistema de avaliação do professor e a nota seja diferente, ou ao menos signifique uma coisa diferente, porque uma nota para um aluno representa ali a vida escolar dele. Uma nota para um professor já significa outra coisa, talvez seja uma avaliação ali dentro da empresa ou algo do tipo. Então, isso é aí que está a questão da semântica, o que isso está significando. A nota para um vale a mesma coisa que para outro, a nota para um significa a mesma coisa que para o outro, talvez então seja interessante termos duas notas, obviamente em locais separados, para que a gente não só possa ter classes com o mesmo nome, mas que a gente saiba o que está buscando naquele momento. Então por hoje era isso. Se gostou, já sabe, curte, se inscreve, compartilha com algum amigo e vejo você no próximo código.